Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui para corrigir a nossa primeira lista de Sociologia, segundo ano, turma do Colégio Brasa Brandes. Vamos lá. Olha só, deixa eu desligar meu vídeo aqui para a gente visualizar melhor aqui a leitura. Primeira atividade. A teoria da democracia racial deriva a partir da hipótese de pesquisa desenvolvida por Gilberto Freire, principalmente com sua obra Casa Grande e Senzala. Pode ser relacionada à política de cotas implementada nos institutos federais a partir da Lei 2.711, de 29 de agosto de 2012. Nós estamos falando, o nosso tema principal, deixa eu só voltar aqui rapidinho. O nosso tema principal é a questão da sociologia no Brasil. A construção da sociologia no Brasil se dá a partir do estudo da sociedade brasileira. E Gilberto Freire ele é uma figura importantíssima, principalmente a partir da sua obra Casa Grande e Senzala, da leitura com que ele faz do branco e do negro, certo? A partir dessa grande obra dele, que depois vem virar uma novela muito famosa, né, na televisão. E Gilberto Freire, então, trata sobre essa questão da cultura, né, da cultura racial, como uma forma de, vamos dizer, de interpretação da sociedade brasileira, tá? Então, aqui a gente está falando sobre essa teoria da democracia racial, deriva a partir da hipótese da pesquisa. Então, Gilberto Freire, ele vem com essa teoria, né, de democracia racial. Vou pegar um negocinho aqui para a gente marcar. Tá? Essa é uma importante tese, levantada por Gilberto Freire, e que ele foi muito, vamos dizer assim, questionado, né, por essa teoria, né, dessa democracia. E a democracia é algo do povo, né, é algo que é pertencente ao povo. Dentre as opções abaixo, marque a correta em relação aos conteúdos do enunciado acima. A gente vai marcar a questão que é correta, tá? Em relação aos conteúdos que nós falamos aqui, sobre a democracia racial, tá? Sobre a política de cotas implementadas nos institutos federais, certo? Baseada nessa teoria, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos. Já veio aqui para vocês, né? Eu cliquei. A letra D, então, é a nossa alternativa correta. Olha só, a teoria da democracia racial deriva da obra de Freire. Mascara, em grande medida, a violência praticada por brancos contra negros no Brasil, sustentando, de certo modo, parte das críticas atribuídas à adoção de cotas raciais no país. Existe uma crítica muito grande com questão essa relação das cotas, né? Que é como se você estivesse separando, você está separando algo para o negro, né? Exclusivo. Então, isso é como se você estivesse fazendo ainda essa exclusão, por mais que você queira, na verdade, ajudar, mas ainda parece que existe essa exclusão nessa questão, nesse sentido, né? E essa é a grande questão levantada sobre essa teoria da democracia, né? Você querer separar, você querer auxiliar, querer criar, vamos dizer assim, uma reparação. Só que essa reparação, muitas vezes, acaba também segregando, tá? E esse é o grande ponto de atrito nessa teoria. Certo? Então, a nossa alternativa, letra D da primeira questão. Bora prosseguir. Vamos ler o trecho aqui. Deixa eu desligar o vídeo de novo. Veja. Vê uma atitude racista no culto à mulata ao reafirmar sua tese de que esse culto está uma prova da ausência de problemas raciais no Brasil. Vê uma atitude racista no culto à mulata ou reafirma sua tese de que esse culto está em prova de ausência de problemas raciais no Brasil? O Brasil é realmente uma democracia racial perfeita? Estão questionando, né? É uma reportagem da Veja e ela está questionando Freire aqui. Será que realmente o Brasil é uma democracia racial? Será que nós temos a ausência, né, das questões raciais, do racismo? Então, Freire diz,
Perfeito, de modo algum. Agora que o Brasil creio que se pode dizer sem dúvida, a mais avançada democracia racial do mundo de hoje. Isto é, a mais avançada nestes caminhos de uma democracia racial. Ainda há, não digo que haja racismo no Brasil, mas ainda há preconceito de raça, de cor, entre grupos de brasileiros e entre certos brasileiros individualmente. Ele diz que não há o preconceito, vamos dizer assim, o racismo, né? Que é aquela atitude mais violenta, vamos dizer assim, expressamente a atitude violenta em si. Mas existe o preconceito de raça, de cor, principalmente entre certos grupos de brasileiros. E, infelizmente, nos últimos dias, não sei se por causa dessa pandemia, vamos assim dizer, né, todas as pessoas com os nervos à flor da pele, mas a gente viu muito circular nas mídias, né, muitas atitudes racistas, muitas situações, assim, que deixa a gente sem ação, sem reação, como que as pessoas são capazes, né, ainda nos dias de hoje, na sociedade atual, com tantas coisas falando, ainda ter o preconceito e ter atitudes racistas, né, de aversão a esse outro indivíduo. Então, o Freire, né, a Veja está aqui questionando, será que realmente o Brasil é uma democracia racial perfeita? Então, vamos lá, vamos descobrir o que ele quer a partir desse texto aqui. Ó, é possível afirmar que a resposta de Gilberto Freire, né? O que essa resposta nos diz? Ela reforça o preconceito racial dos antigos senhores escravocratas, né? Não. Desrespeita a figura da mulata? Também não. Pondera a questão do racismo no Brasil com a evidência de que há democracia racial, ainda que imperfeita. Certo? Essa é a nossa alternativa. Onde você guarda o seu racismo? Eis a questão, né? Onde você guarda o seu racismo? Onde ele está guardado? Porque às vezes ele aflora. E às vezes a gente nem sabe, né? Então as pessoas estão questionando onde estão guardando o racismo. Parece que é uma coisa guardada e que em momentos de pressão, como esse momento que a gente está vivendo na atual sociedade, né? A pressão psicológica, parece que ele aflora, ele sai. E esse racismo está guardado. E essa é a questão, né, tão debatida e que a Veja vem falando, né? Mas será que realmente somos uma democracia racial? Será que não temos tudo isso? Aí Freire, então, ele está querendo dizer que essa democracia ainda não é perfeita, mas nós estamos a caminho, né? Afinal de contas, nós somos o segundo país, não sei se é especificamente país que eu posso dizer, onde nós temos a maior população negra. Fora do continente africano, o Brasil é onde nós temos a maior população negra. Fora de todo o continente africano, nós temos a maior população negra em relação a todos os outros territórios no mundo. Então, nós temos uma maioria de população negra. Eles não são minoria. Tá certo? Bora lá, terceira questão. Mais um texto aqui bem grande. Vamos lá. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originam da diferenciação das ocupações, raça, cor, condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam-se a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses, tornava todo europeu de fato um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentil transformou-se em um substituto do campesinato, um novo Estado, que permitiu uma reorganização de categorias tradicionais.
Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos diferentes etnias religiosas, fenotipicamente dos europeus, criou oportunidade para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Olha só, o europeu, ele foi se achando, vamos assim dizer, de uma forma bem simplícita, né, o dono do pedaço. Ele tinha mais força, não força física, mas força de domínio dessa situação, e ele foi subjugando essas nações, esses povos, e acabou se tornando, então, transformando nessa nova hierarquia de classes, né, em que é distinguido pela cultura e pela cor. Então, eles começaram a ter essa superioridade. Em suma, é basicamente isso que o texto está dizendo para a gente. Vamos descobrir qual que é a questão. Vamos lá. Só tirar o vídeo aqui. A partir do texto, pode-se concluir que... O que a gente pode concluir aqui a partir desse texto? Olha só. Nós podemos concluir a diferenciação de raças, culturas e condição social entre brancos e índios, brancos e negros. Tendeu a diluir a distinção clássica e medieval entre fidalgos e plebeus, entre os nobres e os plebeus, né? O camponês, podemos assim dizer. Então, a cultura clássica medieval que vem dos europeus, ela fazia essa distinção muito forte, né? Entre os fidalgos e os plebeus. Porém, a nossa sociedade colonial agora, ela vai fazer essa distinção entre diferenciação de raças, certo? A nossa sociedade, ela vai ser construída a partir dessa diferenciação de raças aqui, tá certo? Então, a nossa alternativa é a letra D. Continuando. Se eu consigo, tem que fechar aqui o vídeo. 4. Segundo Marx, trabalhistas em toda a América Latina são marcados pelas desigualdades no Brasil. O 1% mais rico concentra 28,3% da renda total do país. No Catar, essa proporção é de 29%. Estamos falando sobre desigualdade social. Ou seja, quase 1/3 da renda está nas mãos dos mais ricos. Já os 10% mais ricos no Brasil concentram 41,9% da renda total. Aqui a gente está falando dos países, né? Ele está fazendo uma teoria aqui a partir dos países da América Latina e mostrando as grandes desigualdades que nós temos. Falando sociologicamente, estudando a sociedade brasileira, que esse é o nosso ponto de partida, o nosso foco principal é estudar a sociedade brasileira, porque a sociologia do Brasil, que nós estamos estudando, nós podemos perceber que a desigualdade social, ela é fruto do processo de colonização. Ela vem a gente diz que são heranças coloniais, né, que nós temos da nossa sociedade colonial, e ela veio trazendo esse fruto de desigualdades, né, de concentração de renda na mão de poucos, concentração de terra na mão de poucos. Um exemplo que nós temos, por exemplo, são as capitanias hereditárias, que era uma porção enorme de terra na mão de alguns, certo? Então, essa desigualdade, ela é um processo de construção que vem da nossa sociedade colonial e que nós sofremos ainda com essas desigualdades. E a América Latina, a gente sabe, né, os países Brasil e os países colonizados pelos espanhóis sofreram esse processo de serem subjugados, né, a uma outra civilização, a um outro povo, podemos dizer, a algo superior. Não é isso? Mas de forma bem simples. Vamos lá. Vamos descobrir o que ele quer aqui para a gente de tudo isso. A concentração de renda possui uma série de causas no Brasil. Dentre as principais estão: quais são os principais motivos, né, dessa concentração de renda que nós temos no Brasil? Letra A, privilégio das grandes empresas e do capital financeiro, baixo nível de escolaridade e precarização do trabalho. Déficit produtivo, colonialismo e falta de investimentos estatais.
baixa circulação de capital, retração do produto interno bruto e crise migratória, desastres naturais, programas de redistribuição de renda e criação de paraísos fiscais. A nossa alternativa, galera, é a letra... é a letra A, tá? Aí veio, não? Então, vou colocar aqui para vocês. Vou até pegar uma cor mais escura aqui para a gente marcar, tá? É a letra A. Tá bom? Aqui, ó. Essa é a verdadeira, tá? Esqueci de pôr estrelinha para cair aqui. Então, o grande problema dessa concentração de renda, ela vem dos privilégios das grandes empresas e do capital financeiro, né? Nós temos grandes empresas, esse capital está nas mãos dessas grandes empresas, baixos níveis de escolaridade. O nosso país, ele não investe na escolarização, né? Nós percebemos que a nossa juventude hoje, vocês, nossos jovens, não valorizam tanto a educação. Vocês não conseguem compreender a importância de ter conhecimento, de ter capacidade crítica diante das notícias, de ter capacidade crítica diante das coisas que te vêm, certo? A escolaridade, a capacidade de leitura de mundo, de entender e interpretar o mundo, tá? Isso é muito importante. Países desenvolvidos são potências porque investiram em educação, investiram na sua população. E esse é um grande problema da desigualdade ainda no Brasil, a falta de escolaridade, a falta de consciência das famílias, dos jovens, de buscar essa escolaridade e valorizar ela. E a precarização do trabalho. Por que precarização? Eu não tenho indivíduos com escolaridade para níveis, para trabalhos mais elaborados. Então, a gente tem uma precarização muito grande, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Isso é bem provocativo, tá? Vamos lá. Quais os principais assuntos debatidos pelos pensadores sociológicos, pelos pensadores e sociólogos, né, brasileiros da primeira geração? Faltou o Szinho aqui. Então, quais foram os principais assuntos debatidos pelos pensadores e sociólogos brasileiros na primeira geração? A primeira geração de sociólogos brasileiros, aqueles primeiros caras que queriam parar, pensar e estudar a sociedade brasileira. Qual foi o primeiro tema que eles debateram? Os primeiros temas que eles debateram, olha só. Os sociólogos percursores, em seus primeiros estudos, buscaram compreender a formação da sociedade brasileira. Como que essa sociedade se formou? Tá? A influência dessa formação no funcionamento da sociedade da época. A influência, o reflexo da nossa sociedade desde o princípio até os dias atuais. Além de tudo, a formação do próprio Brasil, do nosso próprio território. Questões ligadas ao longo período de escravidão. Nós fomos a nação que por maior tempo permaneceu com o sistema escravocrata, quase que não saiu, e a participação de negros e indígenas na formação social do nosso país. Tá? São os principais temas trabalhados pelos sociólogos da primeira geração. Tá? Aqui a gente tem aqui uma imagem retratando aqui a abolição, né? Eita! Liberdade. Liberdade que veio com altos custos, né? Liberdade para quê? Liberdade para fazer o quê? Liberdade para ir aonde? Tem casa? Não tem emprego? O que iríamos fazer? São questões muito importantes, né? E terminou, galera. Espero que vocês assistam até o final, consigam compreender os conceitos, tá? Sobre o estudo da sociologia do Brasil.